Vamos lá, né, galera? Vamos lá, vamos iniciar, né? Então, bem, boa noite a todos, né? Boa noite a todos os agentes culturais que estão aí aptos a participarem dos editais do estado, do município, do seu próprio município, certo? Então, a gente tem que ter uma noção, né, que para participar desses editais, nós temos que, além de estar com a documentação técnica, qual é a documentação técnica? Dados básicos, né? Que é o endereço, né? Tudo aquilo que a gente falou naquela live passada, certo? Nessa live, a gente vai falar sobre o projeto, sobre a parte principal que você precisa para você poder ser aceito nos editais, ter uma boa nota na avaliação das comissões, né? Então, a pergunta principal, inicialmente falando, é como fazer o meu projeto, certo? Como fazer o meu projeto? Então, eu dividi o nosso projeto em área técnica e área artística, certo? Então, a área técnica é uma apresentação. Vamos lá. Então, o nosso projeto ele tem que ser apresentável, né? Você vai ter que falar as premissas do projeto, os princípios, os fundamentos, fazer uma breve explanação com estatísticas, dados, né, relacionada ao que você quer falar, né? O objetivo ele precisa ser muito bem escolhido, porque é a partir dele que você vai tentar resolver o seu projeto. Ou seja, é a partir do objetivo que você vai fazer com que seu projeto obtenha o que você está esperando. Então, quanto mais objetivos, né, você tiver no seu projeto, um objetivo geral, né, aquele objetivo que vai ser periférico, o geral, o que vai abranger todos aqueles outros objetivos específicos que você quer para o seu projeto, certo? Né? E você vai precisar também com que seu projeto ele tenha uma produção. Como é que você vai fazer a produção do seu projeto? Qual vai ser a logística do seu projeto? O que vai compor a execução do seu projeto? Então você vai precisar explicar a produção do seu projeto. Então você fazendo um projeto que ele faça uma explanação, né, que no decorrer da execução do seu projeto ele esteja de acordo com o que você planejou, então aquela produção ela é fundamental. Então, sem a produção do projeto, sem explicar como você vai fazer, como você vai produzir, né, então é nessa hora que tem que partir também a inteligência do artista de compreender que, além do dom, você precisa tirar do papel esse dom, né? Então, esse dom tem que ir para o papel e de forma técnica. Como é que você vai produzir? Então, eu vou dar um exemplo vamos lá, um exemplo de que você vai escrever um livro, certo? Você quer passar, você é da área da literatura e você quer entrar em um edital do estado, no edital do seu município. Então, o que é que você tem que fazer? Você tem que estar com a sua produção tem que estar pronta. Geralmente, os editais eles pedem cerca de 70%, 80% da produção feita, certo? Do livro, né? Nesse exemplo que eu estou dando para vocês, certo? Então, a partir dessa produção, desse exemplo de 70%, 80% pronto, você vai colocar na produção do seu projeto. Vai estar dentro da redação do seu projeto. Então, tudo tem que estar muito bem explicado, certo? Para que vocês compreendam de que forma funciona a produção de um projeto. Então, na parte de literatura, você vai apresentar o porquê você está fazendo esse livro, certo? Qual é o objetivo desse livro, né? Quais são os objetivos específicos desse livro? Para produzir esse livro, como você vai fazer? Vai atrás de uma editora, você já tem 80% pronto, 70% você já tem ele tudo pronto, certo? Ou vou dar outro exemplo também, audiovisual, certo? O audiovisual, todos podem fazer, claro que tem as empresas de audiovisual,
tem o pessoal da audiovisual mesmo, né, que estudou, que é do audiovisual, mas também, por exemplo, pode ser um mestre popular do município, ele quer fazer um documentário do seu grupo folclórico, do seu grupo que faz parte da cultura popular. Então, o que é que deve ser feito? Ele vai produzir o projeto, vai apresentar. Vamos dar um exemplo, o Reisado de Santa Rosa de Lima. O Reisado de Santa Rosa de Lima, ele precisa ser apresentado. Quem é a mestre daquele grupo? Quantos anos tem aquele grupo? Qual é a origem daquele grupo? Quem faz parte hoje desse grupo? Quantos integrantes tem nesse grupo? Certo? Qual é o objetivo audiovisual desse? Queremos fazer um documentário da história do Reisado de Santa Rosa de Lima. Pronto. Então o objetivo geral é esse, fazer o documentário, fazer a apresentação do Reisado, né, da história do Reisado de Santa Rosa de Lima. Como é que você vai produzir? Vamos contratar uma empresa de audiovisual, nós vamos contratar fotógrafo, uma pessoa para fotografia, nós vamos ter que fazer a logística desse documentário, às vezes a gente quer um cenário que represente o local onde foi iniciado, muitas vezes não é onde a pessoa mora, então tudo isso são custos, né? E qual é a justificativa? A justificativa é qual a importância da cultura popular. Então você precisa fazer assim, tem que começar a importância, fundamenta-se. Tudo isso é justificativa para o seu projeto. Então, quanto mais dados e estatísticas oficiais, quanto mais um objetivo coerente, quanto mais uma produção bem discriminada, né? Vou dar outro exemplo. Vamos dizer que você seja um músico. O músico, o que é que ele quer fazer? Vamos dizer que seja um DVD, né? Para a área de audiovisual. Então, você vai fazer a apresentação desse DVD. Certo? Qual é o objetivo? O objetivo dele é produzir um DVD 20 anos de sucesso de fulano de tal. Né? Como você vai produzir? Né? Então você vai precisar ter uma produção, você vai precisar escolher um local, esse local aluga, paga para fazer, você vai precisar ter um staff, né? Você vai precisar pagar o staff, você precisa dizer na produção do seu projeto como você vai fazer o seu projeto, certo? Como você vai fazer o seu projeto. Qual é a justificativa para você fazer esse DVD? Olha, eu já tenho 20 anos de carreira e eu quero fazer um DVD porque minha carreira ela acumulou-se e hoje tem uma história. Pronto, essa é a justificativa que você vai escrever. Adequações à regra da Lei Paulo Gustavo. Né? Já estamos no tópico 5, certo, galera? É rápido, é uma live rápida de 15 minutos, né? Então, assim, uma coisa objetiva para você, agente cultural, que precisa abrir a mente e entender que a Lei Paulo Gustavo é uma lei que ela chegou com muito mais importância que a Lei Aldir Blanc, certo? Então, entendam, um projeto que se adeque às normas do edital, né, do Decreto de Regulamentação Federal, que acompanha as diretrizes da Lei Complementar 195, que é a Lei Paulo Gustavo, certo? Então, você tem que entender que, se seu projeto estiver nas formas adequadas das diretrizes e regramentos do edital, do Decreto de Regulamentação Municipal, do Decreto Federal, do Decreto Estadual, isso significa que você tem muito mais chance de passar. E quanto isso for muito mais claro na redação do projeto, melhor, né? Quanto mais claro na redação do projeto, isso melhor. Então, o orçamento, né, que é a grande dúvida de muitos. O orçamento do projeto. Então, como eu dei 3 exemplos. Dei de literatura, eu dei de audiovisual e dei de audiovisual documentário, né, com cultura popular, e dei o exemplo do músico, certo? Mas se abrange para todos, certo? Abrange para todos, tá bom? Então, como eu estava falando, o orçamento, por exemplo, vai alugar o espaço? Coloca no orçamento. Qual é a logística? Vai precisar alugar carro? Vai precisar botar combustível? Vai precisar pagar as pessoas que trabalharam? Né? Vai precisar pagar o pessoal do audiovisual?
né? Então vocês colocando tudo isso no orçamento, vamos dizer que é 30 mil reais o prêmio, certo? É 30 mil reais. Então, qual é o seu cachê? Você é um músico. Qual é o seu cachê? Ah, o cachê meu vai ser de 15 mil. Pronto, você vai colocar no orçamento que o seu cachê é 15 mil reais, certo? E nos demais você vai colocando, é uma estimativa. Não significa que você vai fechar exatamente os 15 mil. Você pode fechar 14.999. Entendeu? Mas o importante é que você tenha essa estimativa em mãos e ele ser de acordo com o projeto que você está concorrendo, certo? Os editais do Estado vão ser os melhores, então acompanhem, porque os editais do Estado vão ser os melhores, é os que vão pagar mais o prêmio, né? Então fica ligado, fica esperto, que esses são os editais que vão melhor pagar, então tem que ser um melhor projeto também, ele tem que estar de acordo com todos os termos técnicos que exigem para você poder fazer o projeto. E, claro, a prestação de contas, né? Você vai receber um recurso público, certo? Por meio de edital, que existe uma regra que logo após a execução da proposta, você vai ter que fazer aquela prestaçãozinha de contas, que é um relatório, né? É um relatório. Ali vai estar o seu projeto, ali vai ter fotos do seu projeto, né? O orçamento, as notas fiscais, os recibos e boletos, entendeu? Então essa área técnica, ela foi bem explicada, certo? Vamos agora para a área artística. A área artística é um tema de relevância cultural, certo? Então, vamos lá. Como eu dei o exemplo de Cultura Popular de Santa Rosa de Lima, um tema de relevância cultural. Queremos fazer um documentário da origem do grupo popular rezado de Santa Rosa de Lima, de mestre tal, certo? Pronto. Esse é o tema de relevância cultural. Qual é o Estado que não quer financiar um projeto desse? Que valoriza a mestre popular, né? Que valoriza a cultura popular, que valoriza aqueles que fizeram muito pela cultura, que hoje foi engolida pela cultura de massa. Então, vamos para a cultura de massa, que são essas músicas, essas bandas que tocam hoje, certo? Pode fazer também um DVD, por quê? Porque também se enquadra na cultura de massa, também se enquadra, certo? Então, você pode fazer um DVD, você tem lá 15 anos de história, né? Você já canta em barzinho, já cantou em festivais, já cantou em shows particulares, privados, públicos, e você nisso tudo tem 15 anos de história, 10 anos de história, e quer fazer um DVD para marcar a sua carreira. Então, é justificável, entra na área técnica, mas também é um tema de relevância cultural. Você tem um público, entendeu? Literatura, a gente pode fazer lançamento de um livro de poesias de um grande escritor, é um tema de relevância cultural, né? Aquele livro fala sobre as condições sociais do momento, aquele livro fala sobre coisas abstratas, aquele livro fala sobre o turismo, sobre a cultura, sobre a história, é um livro de poesia, né? É um livro autodidático, é um livro particular, então é um tema de relevância cultural, né? A literatura é um tema de relevância cultural, certo? Quais são os meios de operações, né? Os meios de operação eu coloquei na área artística, por quê? Que ela está englobada com a escolha do staff. A escolha do staff é aquelas pessoas que vão trabalhar com você, entendeu? Então, você tem que saber escolher as pessoas que vão trabalhar no seu projeto, né? Você tem que entender que um projeto ele é composto por um coletivo. E o coletivo ele precisa das pessoas trabalhando. Você precisa estar trabalhando com essas pessoas, certo? Então, você tem que ter muitas ideias, né? Então, assim, você tem que ter um meio de operação rápido, executar rápido o projeto, né? Fazer um cronograma dele, né? Escolher as operações que precisam para fazer esse projeto, lançar uma ideia bacana, né? Lançar uma ideia muito boa, inovadora para o seu projeto passar e escolher as pessoas, que é a escolha do staff, escolher as pessoas para trabalhar com você, certo? Então, quando a gente pensa assim, meu Deus, eu vou fazer um projeto,
a gente toma um susto. Mas veja, eu dividi em área técnica e área artística. Então você tem uma noção que o seu projeto precisa estar dentro dessa nuvem que eu coloquei agora, você vai ter uma noção melhor para executar esse projeto. Então assim, eu encerro aqui nossa live, certo? E quero dizer que vai ser uma live que vai ficar. Então vai ficar disponível para as pessoas poderem olhar depois, tá bom? É uma live que está bem didática, né? Quem assistiu do início ao fim compreendeu a área técnica e a área artística, e começar já a compreender o seu projeto, porque a partir de julho, agosto, os editais vão estar aí, e a gente não sabe o prazo de inscrição, né? Muitas vezes falta a documentação, né? Uma dica: faça um MEI, faça um microempreendedor individual, porque as premiações vão ser altas, e se for para pessoa física, o imposto de renda vai comer 27%. Então sejam ligeiros, sejam espertos, certo? No mais, obrigado, né? Assista essa live, compartilhe. Se não deu tempo de você olhar, olhe depois, tá? Com mais calma. Mas eu procurei fazer essa live o mais rápido possível para a gente ser objetivo. Vão ser lives objetivas, né? Ao decorrer do tempo eu vou fazer mais lives e mais lives sobre as nuances, as coisas que tem da Lei Paulo Gustavo. Vou dar dicas, aqui tem várias dicas nessa live, viu? Quem assistiu a live aí já pegou várias dicas que eu dei, tá bom? E tem que você podem fazer acesso, né, ao meu WhatsApp. Eu botei o contato, coloquei um Pix para quem quiser ajudar. Nós fazemos aqui um conteúdo gratuito, certo? Com explicação, com experiência, né? Com o saber que a gente tem do que a gente já fez. Tá bom, galera? Um forte abraço, foi muito bacana, e podem mandar suas dúvidas e perguntas depois.